Vocês já pararam para pensar que a Mulher Invisível pode ser o membro mais perigoso do Quarteto Fantástico? Sério, esqueçam o Coisa com aquela força absurda de 80 toneladas ou o Tocha Humana voando que nem um míssil em chamas a mais de 1000 graus Celsius. A Susan Storm é uma máquina de guerra disfarçada de loira comportada. E hoje vamos dissecar cada centímetro dessa anatomia surreal para entender por que ela consegue partir qualquer um no meio sem ninguém nem ver ela chegando. O lance é que todo mundo subestima ela porque os poderes parecem defensivos, mas a real é que ela domina duas das forças mais fundamentais do universo: luz e gravidade. Preparem-se porque vamos mergulhar fundo na ciência maluca por trás dos poderes mais subestimados da Marvel, desde a modificação celular microscópica até as implicações cósmicas das habilidades dela. E garanto que vocês vão sair daqui vendo a Sui com outros olhos, literalmente, porque ela pode estar invisível bem do seu lado agora mesmo, manipulando as ondas eletromagnéticas ao redor do corpo dela de forma que os fótons literalmente contornam a silhueta sem deixar nem sombra. Bora começar essa jornada científica que vai mostrar como uma mulher de 1,60 m e poucos pode dominar o universo inteiro usando apenas a mente. Anatomicamente falando, a Susan Storm é um fenômeno ambulante que desafia tudo o que sabemos sobre biologia humana. Fisicamente, ela parece uma mulher comum de uns 35 anos, 1,65 m de altura, aproximadamente 62 quilos, cabelo loiro natural platinado e olhos azuis cristalinos que mudaram de cor após a exposição à radiação cósmica. Mas essa normalidade toda é pura ilusão científica, porque cada célula do corpo dela foi reescrita pela radiação cósmica em nível subatômico. A pele dela não é mais pele comum composta por queratina e colágeno, é um tecido vivo que consegue alterar sua estrutura molecular instantaneamente, refratando luz visível numa faixa de espectro que vai desde os raios infravermelhos até os ultravioletas. Os músculos dela foram reconstruídos com fibras que conseguem se contrair e expandir muito além dos limites humanos normais, permitindo movimentos que geram força cinética suficiente para quebrar barreiras sonoras. O esqueleto foi fortificado com uma liga natural de cálcio e elementos cósmicos desconhecidos, criando ossos 3 vezes mais resistentes que titânio puro. E o mais insano, o sistema nervoso dela evoluiu para processar informações eletromagnéticas que nosso cérebro primitivo nem conseguiria interpretar, criando uma rede neural capaz de mapear partículas subatômicas numa área de vários quilômetros ao redor. Agora vamos falar de força bruta, porque aqui a coisa fica completamente insana e desafia as leis da física tradicional. A Sui não tem músculos super desenvolvidos como o Hulk ou o Thor, mas os campos de força que ela gera conseguem exercer uma pressão atmosférica de mais de 400 toneladas por metro quadrado quando ela está focada. Isso significa que ela consegue esmagar um tanque de guerra Abrams de 60 toneladas como se fosse uma lata de refrigerante amassada por uma prensa hidráulica industrial. Os campos dela já foram medidos pelos equipamentos do Reed Richards, suportando o impacto direto de meteoros viajando a 50.000 km/h, explosões nucleares equivalentes a bombas de hidrogênio e até mesmo ataques diretos do próprio Galactus operando em 10% da capacidade. Para vocês terem uma noção real do absurdo, imaginem uma parede invisível de energia pura que consegue parar um trem-bala japonês a 320 km/h sem nem vibrar ou mostrar sinais de rachadura. Ela pode criar esferas de contenção microscópicas que comprimem objetos com uma força gravitacional equivalente ao núcleo de uma estrela anã branca, literalmente esmagando inimigos de dentro para fora até reduzi-los a pó atômico. E o mais assustador de tudo é que essa força descomunal vem diretamente da mente dela através de manipulação psicósmica. Então, tecnicamente, não existe limite físico conhecido para o quanto de pressão ela consegue gerar quando está emocionalmente instável. A velocidade dela é outro ponto que ninguém leva a sério na comunidade nerd, mas sinceramente deveria estar no topo da lista de preocupações de qualquer vilão. A Sui consegue formar campos de força instantaneamente com velocidade de reação que beira a telepatia tecnológica, e quando eu falo instantâneo, é porque a velocidade de transmissão neural dela foi ampliada pela radiação cósmica para níveis que rivalizam com processadores quânticos. Ela consegue interceptar balas de sniper em movimento, criar barreiras defensivas mais rápido que um reflexo humano normal conseguiria piscar e se mover usando os próprios campos, como propulsão aerodinâmica, atingindo velocidades que fariam inveja a jatos militares. Voando com campos de força como suporte, ela atinge facilmente 400 km/h em linha reta, mas pode fazer curvas de 90 graus sem perder velocidade porque não está sujeita às mesmas limitações de inércia que afetam objetos físicos normais. O mais impressionante são os reflexos dela. O tempo de reação neural foi reduzido para menos de 2 milésimos de segundo, o que significa que ela consegue reagir a ameaças que nosso cérebro evolutivo nem processaria como perigo real. Já foi documentado ela criando campos de força para desviar raios laser que viajam na velocidade da luz
E isso só é possível porque ela não precisa ver o ataque chegando. A mente dela sente as perturbações quânticas no tecido do espaço-tempo antes mesmo da ameaça se materializar no plano físico. E por falar em resistência física, aqui entramos numa área onde a ciência vira ficção científica pura e a biologia tradicional vai para o espaço junto com a lógica. O corpo da Susan Storm foi completamente reconstruído pela radiação cósmica, criando uma fisiologia híbrida que desafia todas as leis conhecidas da medicina e da evolução humana. Ela não envelhece na mesma velocidade que humanos normais, porque as células dela se regeneram usando energia cósmica como combustível celular, criando um ciclo de renovação que mantém o DNA em estado quase primitivo. O fator de regeneração acelerado que ela desenvolveu consegue curar ferimentos profundos em questão de horas, regenerar ossos quebrados em 2 dias e até mesmo restaurar órgãos internos danificados num processo que os médicos da Marvel classificam como regeneração molecular assistida. A resistência dela a condições extremas é absurda. Consegue sobreviver no vácuo do espaço por períodos de até 6 horas sem equipamento, suportar temperaturas que variam desde 200 graus negativos até 1500 graus Celsius positivos e resistir a níveis de radiação que matariam um ser humano normal em segundos. Mas antes de continuar falando dessas capacidades insanas que mais parecem superpoderes de alienígena, se vocês estão curtindo essa análise científica maluca, deixem um like aí embaixo e se inscrevam no canal porque tem muito mais conteúdo nerd aprofundado vindo por aí, incluindo análises de outros membros do Quarteto Fantástico. Agora voltando para a anatomia surreal da Sui, o sistema circulatório dela foi modificado para distribuir energia cósmica pelo corpo inteiro através de uma rede de vasos que funcionam como condutores bioelétricos, criando essencialmente uma bateria biológica que se recarrega constantemente absorvendo radiação eletromagnética do ambiente. Os poderes especiais dela funcionam através de um processo científico que os pesquisadores da Marvel classificam como manipulação psiocósmica de campos quânticos, que basicamente significa que ela consegue alterar a realidade usando apenas a força da mente treinada. O cérebro dela desenvolveu lobos frontais expandidos que conseguem interagir diretamente com o tecido fundamental do espaço-tempo, criando distorções localizadas na matriz da realidade que se manifestam como campos de energia visível. Quando ela fica invisível, não é simplesmente uma questão de dobrar luz como um prisma comum, ela está alterando a forma como as ondas eletromagnéticas interagem com a matéria do corpo dela em nível subatômico, essencialmente fazendo com que os fótons passem através dela sem registrar sua presença física. Os campos de força são projeções de energia pura controladas telecineticamente, compostas por partículas exóticas que os cientistas ainda não conseguem identificar completamente, mas que conseguem se solidificar em diferentes densidades dependendo da necessidade tática do momento. Ela pode criar campos tão duros quanto diamante sintético industrial, tão flexíveis quanto borracha natural, ou tão penetrantes quanto nanotubos de carbono, tudo isso controlado mentalmente com precisão cirúrgica. O mais fascinante e assustador é que essas habilidades estão conectadas diretamente ao estado emocional dela através de conexões neurais que amplificam emoções em poder bruto. Quando está calma e focada, os campos são precisos, geométricos e controlados com perfeição matemática. Quando fica furiosa ou desesperada, a potência aumenta exponencialmente, chegando a níveis que podem literalmente rasgar buracos temporários na realidade local, criando anomalias espaciais que desafiam a compreensão científica atual. Intelectualmente, a Susan Storm é um gênio estratégico militar disfarçado de dona de casa americana, e essa combinação é mais perigosa do que qualquer arma nuclear já criada. O QI dela foi ampliado pela radiação cósmica de um nível normal de 120 pontos para algo que os testes não conseguem mais medir adequadamente, desenvolvendo uma inteligência tática multidimensional que rivaliza com os maiores estrategistas militares da história humana combinados. Durante combates, ela consegue processar simultaneamente dezenas de variáveis complexas, incluindo trajetórias balísticas, análise de pontos fracos estruturais, cálculos de física aplicada e possibilidades de contra-ataque, tudo isso em questão de milésimos de segundo, enquanto mantém múltiplos campos de força ativos. A mente dela funciona essencialmente como um computador quântico biológico, analisando milhões de probabilidades matemáticas e criando estratégias de batalha que levam em conta não apenas o momento presente, mas também projeções futuras baseadas em comportamento inimigo. Em situações de combate real, ela não precisa apenas reagir defensivamente, ela antecipa movimentos com 3 jogadas de antecedência, prediz padrões de ataque através de análise comportamental instantânea e manipula o campo de batalha inteiro, como se fosse um tabuleiro de xadrez tridimensional, onde ela sempre enxerga 10 jogadas à frente.
Já foi documentado ela derrotando inimigos fisicamente muito superiores simplesmente usando os campos de força de forma criativa e não óbvia, criando labirintos invisíveis que confundem inimigos, armadilhas de contenção que se ativam com timing perfeito e até mesmo alterando sutilmente a pressão atmosférica ao redor dos oponentes para causar desmaios, vertigens ou desorientação completa sem eles entenderem o que está acontecendo. Mas nem tudo são flores nessa anatomia surreal de semideusa cósmica, porque até os seres mais poderosos do universo Marvel têm limitações que podem ser exploradas por inimigos inteligentes. As principais fraquezas da Sui são predominantemente mentais e emocionais, criando vulnerabilidades que contrastam drasticamente com o poder físico descomunal que ela possui. Os poderes dela dependem completamente da concentração mental e estabilidade emocional, então qualquer distração severa, trauma psicológico ou sobrecarga sensorial pode causar falhas catastróficas nos campos de força, deixando ela vulnerável a ataques que normalmente seriam inofensivos. Ela já foi derrotada várias vezes ao longo da história dos quadrinhos por inimigos que conseguiram sobrecarregar a capacidade de processamento mental dela com múltiplos ataques simultâneos vindos de direções diferentes, forçando a mente dela a dividir a atenção além dos limites seguros. Outro ponto fraco crítico é o consumo energético descomunal. Manter campos de força de alta intensidade por períodos prolongados drena rapidamente a energia cósmica armazenada no sistema circulatório dela, podendo causar desde desmaios temporários até comas profundos que duram dias. Emocionalmente, ela tem uma tendência psicológica a se proteger demais, criando barreiras defensivas até mesmo em situações cotidianas que não precisariam de proteção, o que pode limitar severamente a eficácia ofensiva e criar pontos cegos táticos. E tem um detalhe científico super interessante que poucos conhecem. Os campos de força dela não conseguem filtrar tipos específicos de radiação eletromagnética, então ataques baseados em frequências muito altas como raios gama ou muito baixas como ondas de rádio conseguem atravessar as defesas dela como se elas nem existissem. Em confrontos reais contra adversários de nível cósmico, a Susan Storm é praticamente imbatível quando tem tempo adequado de preparo e espaço suficiente para manobrar taticamente, transformando qualquer campo de batalha numa zona de controle absoluto. Ela já enfrentou de igual para igual inimigos absurdamente poderosos como o Doutor Destino usando armadura completa, Galactus operando em 20% da capacidade, versões alternativas do Hulk em estado de fúria máxima e até mesmo entidades cósmicas menores sem suar a camisa. A vantagem tática fundamental dela é a capacidade de atacar e se defender simultaneamente usando múltiplos campos de força independentes, criando essencialmente um estilo de luta que combina tanque, DPS e suporte numa única pessoa. Em batalhas urbanas, ela usa o ambiente construído como extensão natural dos poderes, criando plataformas aéreas invisíveis para mobilidade tridimensional, redirecionando destroços arquitetônicos como projéteis teleguiados, isolando áreas específicas de combate para controlar o fluxo da batalha, e até mesmo manipulando a pressão do ar para criar ventos artificiais que desequilibram oponentes. Contra inimigos super rápidos como o Mercúrio ou o Macari, ela cria labirintos complexos de campos de força que limitam drasticamente a mobilidade e canalizam o movimento para áreas de mata predeterminadas. Contra inimigos super fortes como o Juggernaut ou Hulk, ela usa a invisibilidade combinada com campos de força microscópicos para ataques cirúrgicos diretos nos pontos vitais, incluindo pressão nos pontos de acupuntura, bloqueio de artérias principais e até mesmo compressão de órgãos internos específicos. A versatilidade tática dela é absolutamente absurda no papel. Ela pode funcionar como tanque absorvendo dano para a equipe, assassina eliminando alvos prioritários sem ser detectada, suporte protegendo aliados com barreiras, ou controladora manipulando completamente o battlefield dependendo das necessidades estratégicas do momento. A teoria final que eu tenho é que a Susan Storm representa a evolução perfeita entre poder cósmico bruto e controle tático refinado, criando essencialmente o que seria uma deusa da guerra se ela escolhesse esse caminho. Enquanto outros heróis dependem exclusivamente de força bruta descomunal como o Hulk, velocidade extrema como o Mercúrio, ou tecnologia avançada como o Homem de Ferro, ela dominou completamente a arte sutil da manipulação tática do campo de batalha através de poderes que mexem com forças fundamentais do universo. A anatomia cósmica dela é o exemplo perfeito de como a radiação pode criar não apenas superpoderes isolados, mas uma nova forma de vida completamente adaptada para sobreviver e dominar em qualquer ambiente hostil conhecido ou desconhecido. Se ela quisesse mesmo, poderia facilmente se tornar a ditadora suprema não apenas da Terra, mas de sistemas solares inteiros, controlando governos através da invisibilidade total, eliminando qualquer oposição política ou militar com campos de força letais, e manipulando a economia global permanecendo completamente indetectável.
Felizmente para todos nós e para o equilíbrio cósmico, ela escolheu conscientemente ser heroína e usar esses poderes absurdos para proteger a humanidade ao invés de dominá-la. Mas isso me faz pensar numa questão filosofical interessante. E se um dia ela resolver que a humanidade precisa ser controlada e guiada para seu próprio bem, como uma mãe protegendo filhos irresponsáveis, será que alguém no universo Marvel conseguiria realmente pará-la operando em 100% da capacidade sem limitações morais? Deixem aí nos comentários qual herói ou vilão vocês acham que teria uma chance real contra a Susan Storm, lutando para valer sem se segurar, e expliquem detalhadamente a estratégia que vocês usariam. Até a próxima análise anatômica insana, galera.